falando em depoimentos, o relator da Lava Jato no STF, o ministro Luiz Edson Fachin, acabou com o sigilo das delações premiadas do marqueteiro do PT, do João Santana, e da empresária Mônica Moura. O casal afirmou que tanto Lula quanto Dilma Rousseff sabiam do Caixa 2 da Odebrecht para pagar dívidas de campanha. A mulher do marqueteiro, aliás, fez uma dura acusação a Dilma Rousseff. Segundo Mônica Moura, a ex-presidente ligou para João Santana para avisar que ele seria preso na Operação Lava Jato. A ligação teria ocorrido no dia 21 de fevereiro do ano passado, um dia antes do juiz Sérgio Moro decretar a prisão do casal. Eu vou começar esse tema com você, Carlos Andreasa. A situação, o que já estava ruim, pode piorar ainda mais para o Lula, mas também pega a Dilma aqui, né? No caso do João Santana e da Mônica Moura, é claro que o Lula surge, mas as campanhas dele são anteriores, né? Eles fizeram a campanha do Lula em 2006, mas estiveram à frente de das duas campanhas vitoriosas da Dilma, 2010 e 2014. Então, naturalmente, até em termos de memória, digamos assim, é sobre ela que pesa a maior gravidade. E para mim, pessoalmente, é o conjunto de delações, um conjunto de delações muito importante, porque uma das coisas que a gente precisa desmontar no Brasil, nesse momento, é a ideia que ainda prevalece da Dilma como pura, como honesta, como desinformada, como alguém que foi vítima do sistema, como se alguém que disputa a reeleição pudesse fazê-lo sem saber o ambiente em que está inserido. Vá lá que ela tivesse sido enganada, mentira, obviamente que não foi enganada coisa nenhuma, mas vá lá que ela tivesse sido enganada em 2010, embarcou no navio furado, mas aí, de novo, em 2014, inclusive batalhou para essa condição e não sabia de nada, foi enganada. A gente já sabia do episódio dos e-mails dela com o João Santana e Mônica Moura, aquele Gmail em que se escrevia um rascunho, depois se apagava para a leitura comum dos partícipes, e agora essa coisa gravíssima da presidente da República, então presidente da República, ligar para o seu marqueteiro e para qualquer um. Também remete ao episódio do Bessias, o fato de uma presidente da República usar a estrutura de poder, as informações decorrentes do poder, para fazer proteção aos seus. Não nos esqueçamos, para falar de um evento de que falamos hoje, de que essa palhaçada mafiosa do Lula indo encontrar com o Renato Duque num hangar, para perguntar sobre conta fora, etc. e tal, teve origem numa informação que Lula disse. Renato Duque disse: Dilma passou para Lula. Estão dizendo isso aí, alguma coisa vai rolar. Evidentemente que o que estava sendo dito por Dilma a Lula é que o bicho ia pegar, ia ficar pior ainda para o Renato Duque, para o Lula fazer alguma coisa. Então você vê que Dilma está na origem da distribuição de informações que deveriam ser sigilosas para o mais alto cargo da República. E alguém vem me dizer que coitadinha dessa senhora é honesta, desinformada, despreparada, francamente, né? Agora, Vera, antes de passar para você, o Andreasa falou com relação aos períodos, mas também pega 2006, porque tem um trechinho aqui que está no Globo, que diz o seguinte: num depoimento prestado no dia 6 de março, Santana foi indagado sobre quais questões que, segundo Palocci, dependiam do respaldo do chefe, no caso Lula, né? Sim. João Santana respondeu que eram questões referentes aos valores totais e tal. No mesmo dia, Santana contou que, em 2006, pediu a Palocci que todos os pagamentos fossem realizados de forma oficial, a fim de evitar os erros da campanha de 2002, no caso do mensalão. Alguns meses depois, porém, Palocci disse que estava com dificuldades de pagar pela via oficial e avisou que seria necessário pagar por meio de Caixa 2 via Odebrecht, contas no exterior. E aí ele usa um termo para dizer quando estava rolando uma inadimplência na campanha, tanto em 2006 como depois em 2010 e 2014, eles soavam o que ele chamou de alerta vermelho. Alerta vermelho era o risco de que a equipe de marketing parasse, tanto na campanha do Lula como nas campanhas da Dilma, e que no momento do alerta vermelho, o Palocci acionava o chefe
foi o termo usado pelo João Santana para se referir ao Lula. E que aí o chefe colocou a Odebrecht na parada e a Odebrecht passou a fazer os pagamentos no exterior. Então ele conta isso, põe o Lula na roda, a Mônica Moura põe a Dilma inexoravelmente na roda, porque além dessa coisa de alertá-los da iminente prisão, ela diz que o cabeleireiro da Dilma, o Camura, era pago com o Caixa 2 e que eles pagaram dinheiro para aquele blog ali, para aquela conta do Twitter, a tal da Dilma Bolada, que era supostamente independente, depois virou chapa branca, e esse dinheiro foi pago também com o Caixa 2 da campanha. Então não escapa nada nem ninguém. Vai você, Marcelo Madureira. Pois é, o que me deixou assim mais realmente estarrecido é o ex-ministro da Justiça fazendo tráfico de informação, usando o seu cargo de ministro da Justiça para manter a presidente Dilma informada e que, por sua vez, mantinha informado o casal, né, o João Santana e a Mônica Moura, sobre os movimentos das investigações da Polícia Federal. Isso é uma coisa inacreditável. Você ter um ministro da Justiça trabalhando a favor do crime, a favor da irregularidade. E isso, para mim, foi uma das coisas mais estarrecedoras dessas revelações aí, desses depoimentos. Assim como eu estou vendo agora, o casal, né, o João Santana e a Mônica Moura, receberam 33 milhões de dólares em dinheiro vivo do Maduro, da Venezuela. Quer dizer, é um sistema pernicioso internacional, movimentando quantidades fantásticas de dinheiro sonante, dinheiro vivo, coisas que só traficantes de drogas, contrabandistas de armas, de órgãos humanos, exploradores de escravas brancas, que fazem. O que é estarrecedor, minha gente, é que nós estávamos sendo governados literalmente por uma quadrilha de bandidos. Uma quadrilha de bandidos cujo chefe chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e tinha nessa senhora Dilma Rousseff uma espécie de, sei lá, de Jesse James, aquela bandida americana, a Bonnie, ou sei lá o quê. Mas pelo menos essa tinha mais coragem, né? Enfim, é inacreditável nós termos passado tanto tempo, né, sendo governados por pessoas desse quilate, né? Ontem dessa jaça. Teve um momento no depoimento do Lula que ele fala sobre um encontro com deputados em 2004, deputados do PP. Tinha 35 deputados no encontro, mas ele disse que ele não se lembra exatamente. Mas ainda assim, como ele disse que não se lembra e depois logo em seguida ele lembra, ele fala, não me lembro e tal, mas isso era comum. E se a Dilma tivesse feito como eu, não teria ocorrido o impeachment. Então, ele já está rifando a mulher também, está rifando todo mundo e seu pai, né? Aliás, a gente falou pouco também, a hora que ele fala do PT, que ele não tinha influência nenhuma. Essa é hilária também. Se ele não tivesse poder total, né, sobre o partido dos trabalhadores. Ele não sabia o que acontecia em casa, no governo, na Petrobras, nem no PT, em lugar nenhum. Mas ele sabia alguma coisa sobre o Corinthians, talvez, hein, o Andreasa? Não sei se... sobre o Corinthians ele sabia muito. Mas sobre a Arena, não. Sobre a Arena, não, exato. Não, ganhou um estádio de presente. Esse discurso ele já usava no Mensalão, pessoal. Exato. No Mensalão ele foi o zero e viseiro e dizer que nada sabia e que não era responsável por nada, tirando dele da reta, e ele está tentando repetir esse velho discurso surrado de que nada sabia, de que era enganado, de que foi traído. Ô, Madu. Ora, fala, Andréasa. Esse discurso dele que é o mais absurdo, de que não tivesse influência sobre o PT durante o governo Dilma, inclusive é falso, porque não existe PT sem Lula. O PT é Lula, Lula é o PT. Então, a influência dele olha ele aí, a influência dele é total, certo? Mas esse discurso de negar a influência tem a ver com uma tentativa de desmontar o discurso do Léo Pinheiro. Tá? E aí entra a coisa de que já falamos aqui do Léo Pinheiro como corretor. A Vera falou, corretor de imóveis. O presidente da OAS, como se fosse possível que um executivo, não importa se pilantra, desse quilate, fosse ao Guarujá, ao encontro de alguém, por acaso, o presidente da República, para empurrar um apartamento goela abaixo dele. Evidentemente que era aquilo que eu falei, troca de favores. Queria agradar ao ex-presidente da República, porque ele tinha imensa influência no governo. É exatamente isso, essas peças se juntam.